Secretária de Educação de Criciúma opina sobre a polêmica da semana. Afinal, existe problema ou não em cantar o hino nacional em escolas? Presidente Jair Bolsonaro afirmou que conta com o patriotismo dos parlamentares para aprovar a reforma da Previdência. Exoneração de secretário de governo de Forquilinha gerou polêmica. Forma como o servidor ficou sabendo da demissão foi o motivo. Termina nesta quinta-feira prazo para pagamento em cota única do IPTU de Criciúma. Prefeitos e entidades da região carbonífera se reúnem para buscar investimentos para o sul. E no esporte, Doriva preserva atacante em uma fase e espera vitória em jogo contra o Hercílio Luz pelo Campeonato Catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2019, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O Observatório Social de Criciúma foi declarado de utilidade pública pelo governo do estado. Porém, a polêmica da semana não é esta. A polêmica da semana que está agitando as redes sociais é, afinal de contas, o hino nacional pode ou não pode ser cantado em salas de aula ou em colégios públicos. Quem conta melhor essa história para a gente é a jornalista Débora Correia, que conversou hoje à tarde com a secretária de Educação de Criciúma, Roseli De Luca. Uma iniciativa do Ministério da Educação, MEC, causou polêmica e opiniões divergentes sobre a forma como o hino nacional é executado nas escolas do país. O ministro responsável pela pasta, Ricardo Vélez Rodrigues, pediu para que seja lida uma carta aos alunos, na qual consta um slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A mensagem, enviada por e-mail às instituições, também pedia que os alunos fossem filmados durante o hino nacional. O assunto levantou uma discussão sobre a execução do hino e sobre os outros pedidos da carta. Em Criciúma, a secretária municipal de Educação lembra que a execução do hino nacional nas escolas é prevista em lei. Nós temos uma lei federal de 2008, nós temos uma lei estadual e temos uma lei municipal de 2017 sobre a regulamentação de cantar o hino na escola. Todas as leis indicam para cantar uma vez por semana o hino nas escolas. Algumas escolas nossas cantam, outras não. Não toda semana, elas fazem em eventos comemorativos, eventos cívicos, se canta o hino, se faz o hasteamento da bandeira. E as nossas escolas também, agora, a partir do final do ano passado, nós estamos organizando toda essa questão de bandeira. Compramos as bandeiras, estamos mandando para as escolas, estamos arrumando os mastros, porque não adianta eu pedir para a escola fazer o hasteamento da bandeira se os mastros não estão em condições. Nós estamos arrumando, mas isso desde o ano passado, independente dessa polêmica. É importante o nosso aluno saber o hino, é importante conhecer nossa bandeira, é o que representa o nosso país em qualquer parte do mundo, e nós, como cidadãos brasileiros que somos, nós temos que conhecer o hino, cantar o hino e conhecer a nossa bandeira, cantar e amar a bandeira e o hino e o nosso Brasil. Mas, apesar da polêmica em torno desse assunto, a secretária de Educação de Criciúma não chegou a receber a carta encaminhada pelo Ministério e tomou conhecimento do assunto apenas pela mídia. Nós aqui na secretaria não recebemos. Chegou um e-mail do MEC, nós controlamos o nosso e-mail diariamente. Chegou aqui. Eles disseram que mandaram para as escolas, mas as escolas, com certeza, se receberem, elas vão primeiro vir na Secretaria de Educação, porque é a Secretaria de Educação que comanda as ações na escola. O MEC nos manda a comunicação para a Secretaria, da Secretaria que chega nas escolas. A par do assunto, a secretária ressalta a importância de conhecer o hino nacional e da sua utilização nas escolas, mas questiona alguns itens da carta encaminhada pelo ministro. O hino nos representa.
Tanto é que nos estádios se canta o hino, então o hino nos representa. Então o nosso aluno tem que conhecer, cantar e saber que ele tem que ter uma postura de respeito, que muitas vezes nos estádios não tem essa postura de respeito. Nós temos que ter a postura de respeito em relação ao hino, respeito em relação à nossa bandeira. É isso que nós procuramos passar para o nosso aluno, mas jamais com frases que não representa nosso governo, assim que eu digo, a instituição escola, a instituição educação, nós fizemos política educacional. E é isso que a gente passa para as nossas escolas. Questão de filmagem, tem que ter autorização dos pais, não se faz filmagem de alunos sem autorização, e isso é uma questão de escola também. Sabe? Mas a secretaria não permitirá que faça, e agora já voltaram até atrás, mas mesmo assim, desde ontem a nossa postura foi esta. Sem filmagem, sem frases e sim com respeito ao nosso Brasil. Em uma audiência pública da Comissão de Educação do Senado nesta terça-feira, o ministro da Educação admitiu que errou em alguns pontos da carta. Eu percebi o erro, tirei essa frase, tirei a parte correspondente a filmar crianças sem autorização dos pais. Terá, evidentemente, se alguma coisa for publicada, será dentro da lei. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro afirmou que conta com o patriotismo dos parlamentares para aprovar a reforma da Previdência. Enquanto isso, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é o primeiro passo para a aprovação da proposta que iria ser instalada nessa semana, só vai ser iniciada no próximo mês. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que é preciso mais tempo para a instalação da Comissão de Constituição e Justiça, primeiro passo para a aprovação da reforma da Previdência. Inicialmente, Maia planejava instalar a comissão ainda esta semana, mas, segundo ele, o governo está desarticulado e precisa se organizar para aprovar a admissibilidade da proposta no colegiado. A CCJ vai ser instalada depois do feriado prolongado da semana que vem. Instalada a CCJ, começa a correr prazo para a emenda constitucional. Eu acho que o governo ainda não está organizado na CCJ para aprovar a admissibilidade da PEC. O deputado Rodrigo Maia também comentou pontos específicos da reforma da Previdência. Um deles, a redução no valor do benefício de prestação continuada, o BPC. Benefício dado a idosos e deficientes que não tiveram condições de contribuir com a Previdência. Acho que tem que tomar cuidado para ele não contaminar a tramitação da parte mais importante do projeto, que é o restante, que é exatamente cuidar do regime próprio e também da idade mínima do regime geral. O deputado federal Davi Soares, do DEM de São Paulo, também é favorável à reforma, mas acredita que o projeto precisa de algumas mudanças, como no caso do benefício de prestação continuada. Que análise econômica e muito difícil do que está acontecendo. Há trechos na proposta que estão radicais demais, principalmente para o trabalhador rural. É meu benefício, pessoa com deficiência, pessoa em condições aí baixas, o BPC. Esses benefícios, eles não podem ser retirados de forma nenhuma. A gente tem que defender uma reforma em que pessoas no topo, nós, políticos, juízes, militares, pessoas que têm uma renda maior, elas possam contribuir mais. Essa é a óbvio de uma reforma previdenciária. Por outro lado, pessoas em condições econômicas desfavoráveis, que ganham somente um salário mínimo, não pode nem sequer pensar no aumento de contribuição delas. Não é justo. O importante é, o Brasil precisa da reforma da Previdência. O Brasil não pode ficar do jeito que está, senão nós iremos quebrar. Sobre essa questão, o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, frisou que a proposta reduz privilégios e desigualdade. Ele afirmou que o adiamento para 70 anos para o beneficiário receber o salário mínimo pelo BPC é para não passar a mensagem de que a população, mesmo sem contribuir, pode ganhar o benefício. Marinho ressaltou que agora, a partir dos 60 anos, o beneficiário poderá receber parte do BPC, o valor de R$ 400, a partir dos 60 anos. Isso é mais do que ganham muitas pessoas que vivem apenas do Bolsa Família, uma renda de, no máximo, R$ 129.
Nesta terça-feira, a bancada militar se reuniu em Brasília para discutir mudanças nas regras da aposentadoria de militares das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros. Sobre a previdência dos militares, Rogério Marinho explicou que foi definido o prazo para envio do texto ao Congresso, no dia 20 de março. De acordo com o secretário, a elaboração da proposta dos militares demora um pouco mais, porque além de ter que passar por diversas instâncias internas para avaliar, por exemplo, a constitucionalidade, também está sendo feita uma reestruturação da carreira militar, que, segundo Marinho, está defasada há 20 anos. Mas, após pressão de parlamentares, o governo decidiu antecipar o envio da proposta que prevê mudança na previdência dos militares. Em vez de 20 de março, o prazo agora é para pouco depois da semana do feriado prolongado. Líderes de partido do chamado Centrão afirmam que não vão analisar a PEC da Previdência enquanto o governo não protocolar a proposta dos militares. Por não se tratar de mudanças na Constituição, essas alterações serão encaminhadas aqui para o Congresso por meio de um projeto de lei. Entre outras mudanças, o projeto prevê a alteração de 30 para 35 anos no tempo de serviço dos militares e um aumento de 7,5% para 10,5% na cobrança recolhida nas pensões. Rogério Marinho também participou hoje de mais uma rodada de conversa para esclarecer dúvidas sobre a reforma. Dessa vez, ele recebeu o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, a frente parlamentar da agropecuária e as bancadas do PSD, PSDB e PR. Os partidos políticos já se preparam para sugerir ajustes no texto. Segundo o secretário, a escolha do relator da proposta da Previdência na Câmara dos Deputados é uma questão que está sendo discutida entre o Ministério da Economia, da Casa Civil e com líderes do Congresso. Marinho frisou que o prazo regimental da proposta pode ser cumprido no primeiro semestre, mas ponderou que o ritmo de tramitação do texto será definido pelo Congresso Nacional. Para auxiliar na articulação política, 7 vice-líderes foram escalados para ajudar o vice-líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, nas negociações sobre a proposta. No Congresso, parlamentares dizem que já estão prontos para analisar a proposta na Câmara e que as discussões sobre temas polêmicos serão inevitáveis. É lógico que a gente vai ter aí alguns embates, isso é natural, é comum e a gente espera isso democraticamente, fazer esse debate. A gente sabe que isso pode acontecer, mas acho que é ponto pacífico de que a necessidade da reforma, ela já está na boca do povo, as pessoas sabem que existe essa necessidade, o Brasil vai quebrar se nós não fizermos a reforma, a imprensa já percebeu isso, a grande parte da esquerda também já percebeu e o povo em si já fala com mais naturalidade na reforma da Previdência, é algo que a gente deveria ter feito há muitos anos. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro esteve na sede da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, para a solenidade de posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna, ex-ministro da Defesa do governo Temer. Antes do evento, o presidente se encontrou com o presidente do Paraguai, Mário Aldo Benítez, para discutir os novos caminhos para o trabalho conjunto entre Brasil e Paraguai. No discurso, Bolsonaro falou sobre a reforma da Previdência. O presidente disse que vai contar com o patriotismo do Congresso Nacional para aprovar a proposta. Não temos a menor dúvida que o parlamento fará as correções que têm que ser feitas, né? Porque, afinal de contas, nós não somos perfeitos e as propostas têm que ser aperfeiçoadas e, mais do que tudo, nós contamos com o patriotismo e com o entendimento do parlamento para que nós possamos, de fato, uma reforma da Previdência, porque, caso contrário, economicamente, o Brasil é um país fadado em sucesso. A seguir, termina amanhã o prazo para o pagamento em cota única do IPTU de Criciúma. Exoneração de secretário de governo de Forquilinha gerou polêmica. A forma como o servidor ficou sabendo da demissão foi o motivo. Confira.
A polêmica gira em torno de uma demissão no primeiro escalão do governo de Forquilinha. O ex-vice-prefeito de Forquilinha, José Ricardo Junques, foi demitido nesta terça-feira. Secretário de governo, ele foi exonerado por meio de um memorando interno. O bilhete, assinado pelo prefeito Dimas Câmara e encaminhado ao setor pessoal da prefeitura, ganhou os grupos de WhatsApp e viralizou no município. A orientação indicava que José Ricardo deixasse o cargo a partir dessa quarta-feira. A medida surpreendeu o agora ex-secretário, que também é presidente do PP, o partido do prefeito da cidade. Em entrevistas às rádios da região, Junques disse ter ficado chateado com a forma como a situação foi encaminhada, mas não questiona a decisão do prefeito. Ele afirmou ainda que sua exoneração não vai atrapalhar ou rachar o partido para as eleições do próximo ano. Termina amanhã o prazo para o pagamento em parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU de Criciúma. Acompanhe na reportagem da jornalista Débora Correia. No setor de arrecadação da Prefeitura de Criciúma, muito movimento nos últimos dias. Isso porque encerra nesta quinta-feira o prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de 2019 em cota única. Acredito assim que esse ano foi um dos melhores anos em termos de desobstrução do acúmulo de pessoas aqui na prefeitura. E isso tem melhorado a cada ano, que vai facilitando o acesso à internet. As pessoas estão retirando o seu boleto em casa, mesmo para pagamento em cota única, quanto parcelado, tanto que as filas aqui na prefeitura têm ficado bem menores e melhorou muito a qualidade do serviço por conta disso. Esse ano a arrecadação surpreendeu. Até agora, os números já são mais de 5 vezes maiores do que no ano passado. Valores que, segundo a Secretaria da Fazenda, implicam em mais investimento para a cidade. Isso aí até é um fato surpreendente. Assim, no ano passado, no dia 26 de fevereiro, quando a gente fez a prévia, nós estávamos com R$800 mil arrecadados, ainda contaminado pela taxa da coleta de lixo. Esse ano, surpreendentemente, nós temos um pagamento antecipado que passa dos 5 milhões, já excluída a taxa da coleta de lixo, que a partir desse ano passou para conta da Casan, da água. O secretário acredita que esse aumento na arrecadação se deve a vários fatores, entre eles a retirada da taxa de lixo da cobrança. Eu reputo isso aí, principalmente a retirada da taxa de lixo, porque dá um valor, em média, de 40% menor no imposto predial e territorial. E também eu acredito que cresce muito em função da publicidade e a confiança no governo, porque o IPTU é um imposto que a gente chama aqui de fonte 100, é aquele imposto que a prefeitura fica 100% com ele e faz os investimentos imediatos na melhoria das condições de vida da população contribuinte. Ele reforça que o pagamento do IPTU é importante não só para a prefeitura, mas para o próprio contribuinte, que terá esses valores revertidos em melhorias na cidade. De imediato, volta em obras, volta em reforma, volta em melhoria, volta, enfim, em investimentos que se fazem necessários, melhoria das vias, asfaltamento, tudo. O que é possível, a gente já investe de imediato. Além da cota única, a administração municipal também concede a oportunidade de parcelar o IPTU em até 10 vezes, sendo que a parcela mínima é de R$100. Aquele que tiver um IPTU acima de R$200 pode parcelar em 2 vezes, acima de 300, até 300 em 3 vezes. Aquele que tiver um IPTU de 1.100, ele pode parcelar em 10 vezes. 2.000 parcela também em 10 vezes. Se perder o prazo, que encerra nesta quinta-feira, o contribuinte terá que pagar o valor com juros e multas. Como nós temos assim uma multa de 0,083% ao dia e um juro de 1% ao mês, um mês de atraso poderá significar já 3,5% de aumento no custo do imposto. Para pagar o tributo municipal, os contribuintes devem emitir as guias no setor de arrecadação da Prefeitura e nas subprefeituras do Rio
Urumaina, Quarta Linha e Santa Luzia. É possível emitir também pela internet, pelo criciúma.sc.gov.br/IPTU 2019. A seguir, Doriva preserva atacante em má fase e espera vitória em jogo contra o Hercílio Luz pelo Campeonato Catarinense. Na tentativa de buscar mais recursos para a região carbonífera, prefeitos e representantes de entidades civis organizadas da ANREC se reuniram nesta semana. Confira. Prefeitos e entidades da ANREC se mobilizam para trazer investimentos para a região. A mobilização gerou a criação de uma comissão. O objetivo é unificar as vozes e divulgar a região de forma conjunta. Nós, em conjunto com a ANREC, já desde o ano passado, a gente já vem fazendo um trabalho no sentido de integrar o setor público com o setor privado na busca de novos investimentos. Então nós começamos a conversar e verificar de que forma que nós podemos vender melhor a nossa região. Só que nós não temos ainda um material catalogado com todos os dados da região, as potencialidades da região, da economia da região. A última reunião realizada entre os prefeitos e entidades foi nesta segunda-feira. Na ocasião, uma das ações estabelecidas é para a elaboração de um material que divulgue o Sul de forma regionalizada. Nós decidimos, então, criar um grupo de trabalho que vai elaborar um material onde a gente possa realmente apresentar tudo aquilo que o Sul, principalmente a ANREC, ela tem, né, de positivo que ela oferece para quem quer investir aqui. E também nós temos uma preocupação também de manter essas nossas empresas que nós temos aqui. Mas com isso a gente então vai estar catalogado, porque cada município isoladamente tem os seus materiais. A SIC também tem, as prefeituras de uma forma geral têm, mas agora juntos nós vamos construir um da ANREC. E o grupo já começa a atuar na prática. Nesta quarta-feira, representantes da região estão no Rio de Janeiro para estreitar relacionamento com a China. A conversa é com um investidor para apresentar a região como possibilidade de mercado. O que vão levar para apresentar, né? Então, de qualquer forma, foi levado algum material, foi colocado algum material para mostrar para ele o potencial da região e convidá-lo, inclusive, então, para vir para a região, conhecer em loco a nossa região e ver o que a gente pode fazer em conjunto para atrair esse investimento chinês. O presidente destacou ainda a visita do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Júlio Garcia. Em Criciúma, o deputado ouviu as necessidades da região e discutiu com a diretoria da SIC de que forma os parlamentares podem auxiliar nas demandas do Sul. Porque a gente está com dificuldade neste momento de entrar no governo. Antes a gente tinha era uma facilidade muito maior. E este ano ainda o governo está começando, nós não conhecemos ainda os caminhos que a gente teria, né? Então foi conversado ontem, inclusive o deputado Júlio Garcia, ele disse também que gostaria de abraçar a causa de construção do Centro de Inovação da região carbonífera, né, que já era para ter saído ano passado, está se arrastando, está tudo pronto, é só fazer a licitação. Então a gente não está sabendo o porquê. Então ele ficou também de colocar isso na pauta dele, assim como outros deputados, e nós vamos reunir então nos próximos dias toda a classe, todos os deputados estaduais e federais, para nós colocar em prática aquilo que nós prometemos para a população quando nós fizemos o voto do Sul, o voto em candidatos do Sul. Então agora chegou a hora da cobrança. Né? Então o que cada deputado ele vai abraçar, que causa ele vai abraçar. Nós temos uma relação de várias obras que nós necessitamos aqui para o Sul. Então, qual a obra que cada deputado vai abraçar para a gente, então, cobrar e cuidar disso, né? Com essas articulações, a expectativa para o desenvolvimento da região é positiva. O Estado, por exemplo, cresceu 72,5% nos últimos 8 anos. E a nossa região cresceu 71%, então a diferença não é tão grande assim.
Eu até achei que a diferença era um pouco maior, mas a gente está vendo os dados, então não é tão grande assim. Mas nós não podemos ficar parados, né? Nós não podemos, realmente a nossa região passou por um período bastante complicado de desemprego e nós estamos em busca de recuperar esses empregos, buscar renda para os nossos trabalhadores e fazer com que as nossas empresas, que já estão num momento muito positivo, depois das eleições, todos os segmentos aqui da região a gente tem conversado e, de uma forma geral, todos estão muito otimistas e estão realmente crescendo e investindo na sua produção. Daqui a pouco o Criciúma entra em campo em jogo atrasado da 9ª rodada do Campeonato Catarinense. Para vencer o Hercílio Luz de Tubarão, Doriva, comandante Carvoeiro, não permitiu que a imprensa acompanhasse o último treinamento da equipe e ainda afastou um jogador do confronto para preservar o atleta que nos últimos jogos vinha sendo muito criticado. O Criciúma do técnico Doriva tem 3 partidas na sequência dentro de casa para tentar se aproximar do G4, onde os 4 melhores estarão classificados para as semifinais do Catarinense. Mas o comandante Carvoeiro alerta, é preciso dar um passo de cada vez. Primeiramente é necessário vencer o Hercílio Luz no confronto desta noite. A gente vai pensar primeiro no Hercílio, fazer um grande jogo, conseguir a vitória. E depois é o momento do campeonato para nós, né? Acho que nós temos a chance de reentrar na competição. E para ganhar do Leão do Sul, mudanças à vista. Pedro Bortoluzzi, o atacante que vem sendo muito criticado pela torcida, será poupado. Para o seu lugar, mistério, já que o treinador, mais uma vez, não permitiu que a imprensa acompanhasse o treinamento a pronto da equipe. Pois é, da alteração. Provavelmente o Pedro não vai iniciar a partida porque não foi relacionado, né? Outro jogador vai entrar no lugar dele. E por falar em Pedro Bortoluzzi, Doriva afirma que é preciso cuidar do jogador que não atravessa a boa fase. O atacante ainda não marcou gols na temporada e é o principal alvo dos críticos e da torcida. Não, é opção, eu acho que é um atleta que está desgastado, né? Eu acho que vocês sabem bem disso, né? Ele está muito desgastado e nesse momento eu optei por deixá-lo fora. A gente tem que ter inteligência e sabedoria para utilizá-lo no momento que é conveniente. O treinador reconhece que a pressão externa dos torcedores e por parte dos cronistas foram fundamentais para que a comissão técnica resolvesse preservar o jogador. Não, lógico, a gente sabe que o externo acaba influenciando, a gente tem que ter sensibilidade para isso, né? Foi triste da última vez que o Pedro entrou no campo. Aqui, foi muito triste para mim, foi um desapontamento, né? Porque eu acredito assim, que o torcedor, ele tem que encorajar. No final do jogo, se o atleta não foi bem, tudo bem, você vai. Mas durante o jogo, eu sou contra, né? Lógico que eu entendo também o lado do torcedor, o torcedor é passional, acompanha e quer o melhor para o clube, como nós também. Aqui dentro tá cheio de homens, chefes de família que estão buscando fazer o trabalho da melhor maneira possível, né? Não tem aqui, né? Então a gente sente por isso. E para a vaga do camisa 9, o treinador tem algumas alternativas que serão reveladas minutos antes da partida. No início, quando a gente não tinha o Pedro, a gente tentou o Marcinho, mas não deu muito certo, né? A gente nem foi para campo dessa maneira. Na verdade, na primeira partida já foi o Pedro que jogou, né? Apesar do Marcinho ser um meia, né? Ser um jogador que tem qualidade de técnica, né? Mas eu acredito assim, que a gente tem que buscar as alternativas, né? Dentro do que a gente tem aqui, né? Não adianta a gente lamentar o que a gente não tem. Como não tem dado certo com o Pedro, a gente tem que buscar outras alternativas. O Julimar, ele fez 2 bons jogos, né? Ele entrou bem no jogo, depois jogou contra o São Raimundo, sofreu o pênalti, fez o gol. Depois contra o Joinville oscilou, isso é natural do jovem, né? O jovem, ele oscila mesmo até ele chegar num nível de confiança. Aconteceu também com o Reinaldo, né? Mas com certeza a gente está conversando sempre com os atletas, principalmente com esses jovens, para estar orientando, né? Orientando e deixando eles bem tranquilos para continuar evoluindo. O mais importante do jovem é ele ter uma sequência de evolução. E o fato dele estar inserido dentro do contexto do trabalho já dá para ele um grau de maturidade.
E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.